Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso programa que é pura confusão e criatividade. Estamos ao vivo com o nosso Caos Criativo. Um programa repleto de variedades, onde abordamos e questionamos tudo o que você quer e precisa saber. Hoje, nós iremos explorar as dúvidas e os altos e baixos da vida amorosa. Nossa convidada traz dicas valiosas para fortalecer seus relacionamentos e vai nos ajudar a desvendar alguns mistérios do coração. No programa de hoje, recebemos a psicanalista, palestrante e escritora Yasmine Pereira. Além de tudo isso, ela é supervisora, realiza consultas sobre saúde mental e também atua como criadora de conteúdo sobre psicanálise, saúde mental, relacionamentos saudáveis e emoções humanas, tanto no YouTube como também no Instagram. Yasmine, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso Caos Criativo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Fique à vontade. O tema hoje é muito legal da gente poder abordar, da gente poder trazer para o nosso público, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvidas sobre relacionamentos, sobre como se portar melhor com o seu parceiro. Antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira, como você começou nessa área, como que é o seu trabalho hoje na psicanálise. Eu começo a minha carreira profissional no jornalismo, trabalhando com comunicação. Já gostei, já. Já gostei um pouquinho mais dela agora, viu? Trabalhando com comunicação, mas chegou um determinado momento que eu cansei de vender chocolate para criança. Eu acho que essa brincadeira que eu faço. Já fazia análise e terapia há muito tempo e falei, isso mudou minha vida, acho que quero estudar sobre isso. E fui fazer uma formação em psicanálise, 2, 3, enfim, a gente não para de estudar nunca. Eu imagino, né? Se dentro da área do jornalismo, da comunicação, a gente já estuda bastante, imagina nessa área da psicanálise. E para a gente entrar um pouco nessa questão do relacionamento hoje, né? Talvez a mudança seja muito grande de gerações atrás para a nossa geração da concepção de relacionamento. Hoje, o que a gente pode entender como relacionamento? Essa acho que é uma pergunta difícil, assim, não tem uma resposta única para isso. Eu acho que vira o relacionamento a partir de quando as pessoas entendem que elas estão num relacionamento e acordam isso, né? Independente do formato que a gente vai trabalhar, A2, A3, poliamor, enfim, A4, fique a critério das pessoas, eu acho que o relacionamento, ele surge a partir de uma relação. Então, existem relacionamentos de amizade, amorosos, entendo que o foco hoje é falar sobre relacionamento familiar também, exatamente, né? Falar sobre relacionamentos amorosos, mas formatos hoje em dia, eles estão muito abertos e eu acho que cada vez mais essa pauta vai ser discutida e tem que ser, né? Para que a gente não fique fechado num único modelo da família tradicional brasileira, a família margarina que tanto se fala por aí. A família do comercial de margarina é um conceito que eu acho espetacular, é maravilhoso esse conceito. E para a gente começar a entrar nesse assunto de relacionamento amoroso mesmo, hoje, dentro do seu trabalho, quais são os principais desafios que você identifica nesse relacionamento entre as pessoas, sejam entre homens e homens, enfim, o poliamor? Quais são os principais desafios? Eu acho que o principal desafio hoje em dia é que a pessoa perceba que a gente está falando com pessoas completas. Né? Nessa sociedade em que o eu está muito valorizado, as pessoas acabam tomando a si próprias como referência para pautar o outro. E existe uma alteridade que a gente chama na psicanálise. Sim. Então é entender que o outro é um sujeito inteiro também, é uma pessoa completa. Acontece que as pessoas são muito autorreferentes e tendem a esperar que o outro vá atingir toda a demanda de idealização de si mesmo. Então, se eu me comporto dessa forma, o outro também tem que se comportar dessa forma. Então, essa diferença entre eu sou essa pessoa, com essas características, com essas demandas, me comporto dessa forma, isso para mim é importante, versus quem é o outro com quem eu me relaciono. Então, quem é essa pessoa, quais são as características dessa pessoa, quais são as coisas que são importantes para essa pessoa. Então, entender essas diferenças, não tomar a si mesmo como o único referencial e cobrar como se o outro tivesse uma bola de cristal e magicamente fosse entender suas demandas. E você vai entrar exatamente no ponto que eu quero abordar, que é o seguinte.
Você falou que muitas vezes a gente espera que a outra pessoa adivinhe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, como que a gente gostaria de ser tratado em algumas situações, o que a gente gostaria de receber em troca, seja presente, carinho, enfim. A comunicação nesse caso, então, talvez seja um dos principais problemas? Sem dúvida, porque existem muitas pessoas que responsabilizam o parceiro ou a parceira pelas sensações e emoções que elas próprias sentem. A gente entende que isso vem sempre de um histórico, né? A partir de um histórico traumático, um histórico de vida. Então, a forma como a gente se relaciona vem muito pautada da nossa história de vida. Para que a pessoa possa, nesse contato com o outro, poder expor o que não é legal, precisa de muita conversa. E precisa de uma conversa sem defesas, assim. Literalmente uma conversa, né? Não é só um falar e o outro só escutar, né? Exatamente. E também não é um ataque, porque às vezes você já chega acusando o outro. Você fez isso comigo, você me fez sentir assim. Não, pera. A responsabilidade da emoção e da sensação é sua. Você pode falar, eu me sinto dessa forma quando você faz tal coisa e a minha expectativa era X. Eu sou responsável pelo que eu sinto, né? Não pelo que a outra pessoa faz. Exato. E já entrando nesse ponto, né, que é muito importante da gente falar, é o tal dos ciúmes, que é algo que, assim, entra em todos os relacionamentos. Independente, até em relacionamento de amizade a gente vê isso acontecer. Ter ciúmes no relacionamento é saudável? É mostrar realmente que, de fato, existe um carinho, um cuidado pela outra pessoa? Depende. Depende do que você faz com os ciúmes que você sente, assim. Porque sentir ciúmes é algo normal. Assim como sentir raiva do parceiro, odiar... É um sentimento. É um sentimento. Isso provavelmente vai acontecer ao longo de uma relação, qualquer ela que seja. Pode ser... Você vê crianças, às vezes, enciumadas entre os comportamentos dos pais ali, mais próxima de um e do outro. Então, essa é uma emoção que vai acontecer constantemente. A questão é o que você faz com os ciúmes, né? Muitas vezes, o ciúmes aparece quando existe um desejo ali que você não entendeu. Sim. Então, existem casos muito clássicos, assim, da pessoa sentir desejo em ver o parceiro com outra pessoa ou a parceira com outra pessoa. Aquela cena gera um ciúmes porque esse desejo não está bem elaborado. E aí isso acaba se tornando um ataque à pessoa que está com você, por conta dos ciúmes que você sentiu, porque você não deu conta de entender o seu desejo. É a mesma coisa que a gente estava falando. A pessoa ela é responsável pelo que ela faz, mas não pelo que eu sinto, basicamente. Exatamente. E aí a questão do ciúme vale você entender do que se trata isso para você e a forma como você lida. Porque isso pode virar uma piada e enriquecer a relação, pode virar um tesão e enriquecer a relação. E falar, pô, tava lá, o cara tava te olhando, aquilo mexeu comigo, e aí aquilo vira uma provocação do casal. Agora, é problemático quando isso vira controle, manipulação, em relacionamentos abusivos, isso é muito característico. Então, eu acho que a gente precisa entender. É natural sentir, mas a forma como a gente lida com isso, que eu acho que é a grande chave de uma relação saudável ou não. Vamos fazer o seguinte? É muito importante ter a sua opinião como uma pessoa que é especialista no assunto, que trata sobre isso, mas agora a gente quer ouvir também o público na rua. Então vamos para ver o que a galera acha sobre os ciúmes no relacionamento. Pode entrar o Nosso Povo Fala com a voz de Deus aqui no nosso programa. Não tem espaço, eu não tenho ciúmes, não. É assim que fala, né? Não. Um relacionamento mais saudável. Sim, bem saudável. Eu acredito que o ciúme ele é bem comum, assim, e um pouco é saudável, sim. Eu acho que tudo moderado, né? Mantendo os ciúmes moderados, não assim, né, doentio, eu acho normal, né? Bom, deu para perceber, né, Yasmine, que algumas pessoas acham normal mesmo ter ciúmes no relacionamento. E acho que vai muito ao encontro do que você estava falando, né? Sim, eu acho que, assim, um ponto que a gente precisa ter é essa construção social de que o ciúme representa amor. Eu acho que não necessariamente. O ciúme representa algum desejo ali enrustido que a pessoa provavelmente não tem elaborado muito bem, não tem isso muito bem nítido para si mesma. Então, assim, é legal porque dá uma provocada, você consegue perceber ali uma certa relação. Ah, beleza, a pessoa se importa, mas, mais uma vez, foi o que eu falei. Tomar cuidado de como isso aparece, assim. Não entender que o amor se manifesta através dos ciúmes. Eu acho que isso aí é uma furada. E agora a gente vai para um outro tema que, querendo ou não, às vezes desperta ciúmes também, mas tem tudo a ver hoje
com a sociedade que a gente vive, que é falar sobre redes sociais e sobre tecnologia. Nossa equipe também perguntou para as pessoas na rua sobre questão de brigas por causa de redes sociais. Será que é melhor manter a paz ou ter razão? É a voz de Deus aqui de novo com a gente, O Povo Fala. Manter a paz é melhor. É, isso, sem dúvida. Já tive muitas já, mas eu sempre procurei manter a paz. Manter a paz. Manter a calma. A paz. Manter a paz. Manter a paz, com certeza. Manter a paz. Manter a paz é importante. Manter a paz. Manter a paz. Todo mundo está respondendo manter a paz, mas no final das contas, a gente sabe que não é bem assim que funciona, né, Yasmine? Não. Eu acho que manter a paz é o momento ideal, né? O que a gente idealiza da relação, assim. Então, é óbvio que as redes sociais modificaram a forma como a gente vem se relacionando, existe uma demanda por uma certa agilidade, uma apresentação de um mundo perfeito, muito feito pelos influenciadores que a gente vê por aí, né? Mas a vida real é cheia de altos e baixos, relacionamentos têm seus pontos altos e baixos. Eu brinco que é a linha do coração, quando está tudo numa linha reta, significa a morte. Então a gente vai viver... Tem que viver exatamente tem que viver desse nas jeito. ondas, né? E aprender a surfar isso. Às vezes, a paz vai sair da situação, né? Mas a forma como você lida com isso, a conversa que você traz, o debate, a compreensão, o respeito pela dor um do outro, que os dois podem sair machucados até de uma mesma situação, cada um tem a própria dor, que eu acho que é a grande paz. Poder sentir e permitir que o outro sinta a dor, enfim. E juntos, enquanto casal, trisal, que seja, juntos dentro desse relacionamento, que as pessoas possam construir e modificar o que é necessário para que a relação flua, né? O mais importante é viver em harmonia. Yasmine, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Foi muito bom poder ter você aqui conosco no nosso Caos Criativo. É muito bom poder falar sobre esse assunto, ajudar as pessoas também para falar sobre isso. E eu quero pedir que você deixe suas redes sociais para que o pessoal possa te acompanhar também no seu trabalho e ter mais dicas de relacionamento saudável também. Te agradeço o convite, Alex, a toda a equipe de produção. Vocês conseguem me encontrar hoje no Instagram e no YouTube. Yasmine Pereira, psicanalista. Lembrando que meu nome começa com I e termina com E. Essa chatice aí do nome Yasmine Pereira, psicanalista. Acompanhem por lá. Se tiverem dúvidas, podem me mandar. Eu respondo os inboxes com o maior prazer. Tá certo. Yasmine, muito obrigado pela sua presença. A gente espera ter você de novo aqui no nosso Caos Criativo. Mas, você que tá aí, fica com a gente, viu? Porque agora nós vamos ver uma matéria exclusiva que fizemos com o Everton Souza. O Everton, ele é proprietário de uma sex shop aqui de São Paulo. E nós vamos comentar com ele, né? Falar com ele sobre como os casais tentam apimentar a relação. Geralmente, os casais, quando eles vêm aqui, é sempre um que tem mais interesse que o outro, né? Às vezes o casal chega e o cara fica um pouco acanhado porque ele não sabe como é que a mulher dele vai reagir, o que ele vai ver. E você percebe que hoje em dia tem muito casal que vem mais aberto, só que antigamente eles ficavam muito restritos a tipo um só comprar, né? Agora as pessoas vêm, um fica meio acanhado, só que depois que tá aqui dentro ele fica tranquilo porque percebe que não é algo tão estranho, né? Um bicho de 7 cabeças. Geralmente são os cosméticos, né? Entre eles as bolinhas, que são aquelas cápsulas explosivas bem populares, géis lubrificantes, tradicional, géis beijáveis também, e depois vem os géis com efeitos, que esquenta, que esfria, géis que retardam. Muitas das vezes são cosméticos que as pessoas veem na internet ou que alguma outra pessoa falou para elas e elas vêm primeiro perguntar: você tem tal produto que eu ouvi falar? Aí em seguida começam a entrar os acessórios, ou vibradores, ou até roupas sensuais. Porque muita gente chega aqui na loja sem conhecer nada, então a pessoa não sabe o que compra, ela fala, tô só olhando. Eu falo, tudo bem, você pode olhar e também pode tirar suas dúvidas. E é nessa parte que a pessoa tirando as dúvidas, eu começo a explicar como que pode ser usado o produto. Não é só vender, eu gosto de explicar porque assim a pessoa entende que ela pode utilizar de uma maneira que ela nem imaginava. E aí acaba se tornando uma experiência até mais interessante, porque às vezes a pessoa vem na intenção de olhar e comprar algo simples, mas ela acaba levando todo um know-how de como fazer aquilo e que lá na frente vai ser bem útil para ela de alguma forma. O mais importante é apimentar e manter a chama da paixão acesa na relação. E fica aí que no próximo bloco nós vamos desafiar um casal. Será que eles realmente se conhecem? Você não pode perder. É só 2 minutinhos. Fica aí com a gente.
Olá, galera! Sejam bem-vindos de volta ao nosso Caos Criativo. E como prometido, vamos dar início ao nosso game. Mas antes, vamos receber o casal Paulo Januário e Márcia Paes, que estão aqui já junto com a gente. Sejam muito bem-vindos, é muito legal ter vocês aqui conosco no nosso Caos Criativo. E antes da gente começar o nosso game, antes da gente começar as nossas perguntas, eu quero saber de vocês como vocês se conheceram, há quanto tempo vocês estão juntos. Fiquem à vontade para falar um pouquinho sobre a vida do casal. Vamos lá. Estamos há 13 anos juntos. A princípio era só um beijo na boca. Virou algo um pouco maior. Virou uma filhinha aí de 7 anos. Oh, meu Deus, qual que é o nome? A Alice. Alice, coisa linda. E temos também a Júlia, de 23, e Maria Eduarda, de 16. Oh, meu Deus do céu. E como começou essa história, Paulo? Conta um pouco pra mim. Você já conhecia a Márcia antes? Conheceu já logo quando foi o primeiro beijo? Como foi? Então, é uma história um pouco complicada. Pode contar tudo sem nenhum problema. Pode Vai, falar, vamos lá então. Tá bom. O que acontece? Eu sou vizinho da mãe dela, tá? E eu vivia num outro relacionamento. Certo. E aí não deu certo, separamos. E ela também era casada. Eu conhecia a Márcia de nome, né? Eu conhecia a mãe dela. E um belo dia encontrei a mãe e a mãe falou, olha, a Márcia se separou. Né? Você já ficou de olho já. Eu pensei comigo, manda ela conversar comigo que a gente resolve esse problema. E depois ela foi morar lá, ela construiu em cima da casa da mãe, né? E ela foi morar, a gente passou a se encontrar mais vezes ali, né? E nesse bom dia, olá, tudo bem? Tô indo no barzinho. E até que chegou uma hora que marcamos, eu vou estar em tal lugar. Eu falei, legal, vou passar por lá. E dali a coisa foi fluindo. E pelo jeito vivem muito bem, né, Márcia? Ainda bem que deu tudo certo, né? Certo. 13 anos é bastante tempo, viu, gente? Ainda mais hoje em dia que a gente vê relacionamentos terminando em tão pouco tempo. É muito bom a gente ver um relacionamento assim. Bora começar o nosso jogo? Bora. Vocês estão preparados? Estamos. Tá preparado, Paulo? Nem tanto, mas vamos lá. Vamos lá. Vou explicar a dinâmica para vocês. A produção já distribuiu 2 plaquinhas que estão aí na mesinha. Eu vi aqui. Vocês, vou até pedir para vocês mostrarem para a câmera, por gentileza. Pessoal, se puder flagrar. A plaquinha tá escrito o seguinte, a plaquinha do Paulo tá escrito eu e ela e a plaquinha da Márcia, eu e ele. Por quê? A gente vai fazer um quiz. São perguntas. E aí, nessas perguntas, a gente vai fazer, por exemplo, quem é o mais teimoso do relacionamento? Aí, um vai responder se é ele próprio ou se é a outra pessoa. Então, essa é a dinâmica muito simples, beleza? E aí, a gente vai aqui descobrir se vocês realmente se conhecem nesses 13 anos. Vamos lá. Vamos lá, então, começar as nossas perguntas. Essa daqui é importantíssima e eu vou falar para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com isso. Mas quem é o mais provável de esquecer datas importantes do relacionamento? Eu já imaginava. Acontece muito, Márcia? Muito. Já aconteceu namoro, casamento? Já. Hoje só não esquece meu aniversário, acho que de tanto eu lembrá-lo. Já salvou no celular já para não ter problema, Paulo? Não. Tem que memorizar porque é sobre ameaças. Para não correr nenhum tipo de risco. Eu sei muito bem como é que é, eu sofro com isso. E a nossa segunda pergunta é, quem dos dois é o mais romântico no relacionamento? Me conta o porquê, Paulo. É que assim, ela gosta muito de falar eu te amo, beijar. É a mais fofa do relacionamento, né? Eu acho até que fica meio pegajoso, pra falar a verdade, mas ela é assim. Já teve alguma situação assim, Márcia, que você fez uma coisa que você achava que foi fora da casinha, por romance mesmo? Fora da casinha. Uma coisa muito romântica mesmo. Mas assim, é aquilo que ele falou. Eu sou muito do beijo e do abraço. Carinhosa. Isso é a criação. Isso já vem de pai, de mãe, aí você leva pra vida. Claro, sem dúvida, né? Então, eu sou assim. Então... É carinhosíssima. E às vezes ele acha que eu sou muito
pegajosa, mas não é que eu sou assim. Mas é bom, é com bom. o marido, com os filhos, não tem jeito. É sempre bom, assim, a gente se sente muito respeitado e amado também, né? Isso aí. Essa pergunta aqui também gera problemas, viu, gente? E eu sei porque eu sou dessa forma. Quem dos dois é o mais desorganizado, o mais bagunceiro do relacionamento? Eu já imaginava. Não. Temos uma divergência aqui. A Márcia tá falando que é o Paulo tá falando que é a Márcia. Eu vou começar com a Márcia. Por que, Márcia, que ele é o mais bagunceiro? Imagina, sapato espalhado... Cueca na roupa cama, espalhada, toalha molhada na cama. Gaveta toda desorganizada. Essa é a minha organização. E você, Paulo, por que ela é a mais desorganizada? Gaveta aberta, panela aberta. Aquela pia ali, às vezes, cheia de louça, que às vezes um deixa, o outro deixa também. Até que não, mas é tudo aberto. Faz parte. Eu entendo, mas eu vou falar pra vocês. Eu sou muito desorganizado, então eu sei que isso leva muito problema. Leva muito problema. E não só desorganizado assim, com a casa, mas às vezes com horários, entre outras coisas, eu tenho um certo problema com isso. E agora, essa daqui eu tenho minhas dúvidas e normalmente quem faz muito bem faz com que o outro fique mais feliz em um casal. Quem cozinha melhor? Quem tem aquele dom culinário? Ajuda, Márcia, a conquistar? Mandar bem ali na cozinha? Às vezes abrimos mão até do que nós gostamos para fazer o que eles gostam, né? Tem algum prato preferido? Tem. Frango frito, batata frita. Nossa Senhora, já tá me dando fome, já, gente, pelo amor de Deus. Caldos. Se tiver aquele refrizinho e um arrozinho ali feito na hora, tá não perfeito. Não precisa mais nada. E te conquistou pelo estômago também, ô Paulo? Exatamente. Por morar muito perto, e eu morava sozinho, né? Então, eu chegava do trabalho, ela chegava atrás, então ela sempre ia lá em casa com a desculpa de preparar alguma coisa, vou fazer alguma coisa pra você comer. Ajuda, né? Sem dúvida, não tenho dúvidas disso. E vocês estavam acompanhando aqui nos bastidores, né, o nosso primeiro bloco, a gente conversou com a Yasmine Pereira sobre relacionamentos e principalmente sobre a questão dos ciúmes, né? A gente perguntou para as pessoas na rua se as pessoas acham que o ciúmes é saudável, se o ciúmes não é saudável. E eu queria saber de vocês. Eu vou fazer a pergunta primeiro no nosso quiz, na nossa brincadeira, e depois a gente vai desenvolver sobre isso. Mas quem é o mais ciumento da relação? É a mais ciumenta, ela? Totalmente. Mas assim, chega a ser uma coisa, digamos assim, que passe o saudável ou não? Vocês entendem quais são as situações em que vocês se envolvem? Às vezes passa. Já aconteceu em alguma situação, já, Márcia? Eu sou uma leonina nata. Né? Justo, tá explicado. Então, assim, eu sou ciumenta mesmo com o marido, com filhos. Quando eu vejo que tem algo que está me incomodando, eu falo, eu reclamo, eu brigo. Eu sou assim. E assim, a gente já viu que faz parte, né? Ter ciúmes no relacionamento. A gente conversou com a psicanalista, viu as pessoas falando na rua. É normal, mas a gente também precisa saber encontrar ali o ponto de equilíbrio. Sim. Até porque é uma forma também talvez, de sentimento, de demonstração desse sentimento. É importante a gente saber lidar com isso, né, Márcia? Na relação, sim, né? É difícil, né? Eu imagino que não é fácil. Quando somos ciumentos, é difícil. É claro que tem que ter um controle, nada de violência, nada... Márcia, estão me falando aqui no meu ponto, perdão te interromper, mas estão me falando que você é muito braba, é sério mesmo? Isso você é bastante brava? Sofre às vezes, Paulo? Muito é o que eu mais sofro. Você não sabe quanto que eu sofro. Sou brava, mas assim, eu sei que são momentos, coisas que temos que controlar, mas enfim, tem hora que não tem jeito. E você já é assim de família, sempre foi assim? Sempre. Já mostrou logo de cara, o Paulo? Já deu ali aquela... A conversa da família, por eu ser vizinho, quem chega em casa noção, né? Pensa que é uma briga. Mas é normal, eles estão conversando. Eles falam muito alto. E faz parte do relacionamento ser assim também, e a gente busca um equilíbrio sempre, né? Agora tem uma outra questão que a gente também já abordou no nosso primeiro bloco, que é sobre apimentar a relação, fazer algo diferente. Não precisa ser necessariamente só com conotação sexual e tudo mais, mas enfim, quero saber de vocês, quem dos dois
tem mais ideias ou é mais criativo, mais proativo para apimentar a relação? Ah! O Paulo ficou até feliz agora para confirmar que é ele. Ele tem boas ideias mesmo, Márcia? Tem. E ajuda bastante, né? Ajuda. Ajuda e como ajuda. Fica mais feliz, Paulo? Muito mais feliz. É bom, né? A relação muda. Às vezes uma viagem aqui e ali, uma coisinha diferente. Isso, por que não? E, pessoal, eu já quero agradecer muito a presença de vocês obrigada. aqui no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, queria que vocês dessem uma dica para relacionamentos duradouros. Vocês já estão juntos há 13 anos, tenho certeza que podem ajudar e muito a galera que nos assiste aqui no nosso Caos Criativo. Bom, o que eu aconselho, família, né? Sempre respeitar. Um ou outro, a vontade, né? O desejo de um, do outro, dos filhos, né? O respeito. Se não tiver respeito, não anda. Não tem né? como, não né? Tem como. Não tem como viver É saber em harmonia, respeitar, né? o espaço de cada um. E você, Paulo, qual a sua dica? Vou resumir. Respeito ou não casem. Não tem problema. Se não tiver respeito, não tem como, né, ter um casamento, né? E dar aquela pimentadinha na relação de vez em quando, né? Sempre, é extremamente necessário. Se não tiver, não funciona. Eu não tenho dúvidas disso. Márcia, Paulo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje no nosso Caos Criativo. Nós que agradecemos. E a gente espera ter vocês mais uma vez aqui no nosso programa, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Perfeito. E é com esse clima maravilhoso que o nosso programa chega ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados, a Yasmine, que esteve aqui hoje junto com a gente, foi super divertido. E gostaria de pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Lá nós postamos conteúdos exclusivos. Tá aí na tela, é só você acompanhar. Até amanhã, beijos e fui!